naquela época eles era aquela luz de querosene, né? Sei lá, de um óleo, né? Azeite, talvez. E você não conseguia clarear muito, né? Então você clareava só um passo. Então, assim, era só para dar o próximo passo. Você não conseguia enxergar o que vai estar lá na frente, né? E que a gente possa ter essa fé, né? E que a gente não precisa depender, né, do que a gente vê lá na frente, né? Mas depender do Senhor, né? Crendo que Ele vai prover, né, o caminho para a gente, né? Isso é uma fé grandiosa, né? Uma fé maravilhosa. Nossa, eu oro a Deus para que eu tenha esse tipo de fé, sabe? É realmente caminhar desprendido de toda a ansiedade e colocar aos pés, né, do Senhor. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, meu Deus e Pai, bendito seja teu nome, Senhor amado. Nessa hora, Senhor, eu te dou graças. Eu bendigo teu nome, Senhor, por esta manhã maravilhosa, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor amado, pela noite que tu nos concedeste. Obrigado, meu Deus, por essa mesa santa que estamos agora, nesse momento, cada um no seu lugar, mas o teu Espírito Santo agindo em todos os lugares. Glória a Deus. Deus, nessa hora eu te apresento, Senhor, a Patrícia nas tuas mãos. Eu sei, Senhor, que o cirurgião, o divino cirurgião, estava usando a mão daqueles médicos sobre a cirurgia da Patrícia. Deus, eu creio, Senhor, na recuperação, porque tu és Deus, tu está no comando e no controle de tudo. Assim, Senhor amado, como tu agiu ali na vida da Ana, eu sei, Senhor amado, que tu vai agir na vida da Patrícia, porque tu és grande e misericordioso, e tu diz que tudo que pedimos com fé, crendo, nós receberemos. E a palavra relata, né, quando a gente ora, a oração sobe, aleluia, e a bênção desce. Bendito é teu nome, meu rei. Obrigado por tudo, obrigado pela vida de cada um que aqui estão, Senhor amado, os que hão de chegar. Obrigado por tudo, dando sabedoria para interpretar a tua palavra. Em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos a Eclesiastes 6, é um capítulo tão pequeno, eu leio todo. Aqui nessa versão tem um título que diz assim, um título diz assim, é lícito gozar os bens que Deus deu, mas esses não podem satisfazer a alma. Aí começando, há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe o come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar sem filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto, debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque quem mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra. Porque quem declarará ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Eita, Jesus, esse livro de Eclesiastes
é demais, né? Porque até que seu Jurandir aí até pode me ajudar assim um pouco, né? Porque ele foi até questionado pelos escritores, né, seu Jurandir, se seria colocado no cano sagrado, mas glória a Deus porque foi aprovada a colocação, enxerto dele na Bíblia, porque ele nos ensina demais, demais. É um livro riquíssimo em conhecimento, assim, para a gente ver a nossa pequenez, para nós perceber não só a nossa pequenez, mas, sobretudo, a nossa dependência e suficiência de Deus, a nossa submissão a Deus, né? Mas vamos aqui, versos 1 a 2, né? 1 a 2, vamos voltando aqui um pouquinho. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que é muito frequente entre os homens. É que um homem a quem Deus deu riqueza, fazenda e honra, nada lhe falta de tudo quanto tem a sua alma deseja, mas Deus não dá poder para ele comer. Antes o estranho come. Também isso é vaidade e má enfermidade. O que que é isso, né? Salomão descreve, né, essas riquezas, os bens, essas honrarias que os homens recebem. A pessoa tem de tudo, tem de tudo. Tem riqueza, tem bens, tem honra, tem prestígio, mas não desfruta. Aí o que que acontece? Deus vem, coloca um estranho para desfrutar de todos os bens dele. Então, e isso acaba causando aflição e vaidade, como ele tá, aflição e enfermidade, como diz aqui o próprio texto. A dependência de Deus, a dependência de Deus é como um fim para esse desfrute. Nós dependermos de Deus é o fim. Ter essas riquezas não é o fim, mas é o meio para que se chegue ao fim eterno. E se a gente não tiver, né, minha gente, essa consciência de nada vale, aí a gente vai adoecer. Aí, prosseguindo um pouco mais, os versos 3 a 6, e depois eu vou voltar lá no capítulo 2, viu? Eu vou dar uma lidinha no capítulo 2, não todo, mas alguns versos. Os versos de 3 ao 6. 3 ao 6, vamos aqui reler. Se o homem gerar sem filho e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, é melhor antes não tivesse nem nascido. Aqui tem, né? Digo que um aborto era melhor do que ele. Então, alguém pode viver anos a fio, muitos anos, anos e mais anos, ter muitos filhos, ter abundância, e os filhos, como a própria Bíblia diz, são herança do Senhor. Mas muita gente não tem nem consciência disso, que filhos são herança do Senhor, mesmo no meio cristão. Às vezes, nunca leram lá o salmo que diz que os filhos são herança do Senhor. Então, nem isso os homens eles podem ter essa consciência. Então, assim, ele não está satisfeito, ele nunca vai estar satisfeito se ele colocar tudo isso à frente do Todo-Poderoso, né? Leva a pessoa a desejar essa coisa de você ter demais e não valorizar aquilo que você tem. Você se tornar escravo daquilo que você tem, é melhor morrer, né? Como Jó está lá no capítulo 3 de Jó, antes eu tivesse morrido. Oh, Senhor, por que que eu estou sofrendo? Oh, Senhor, isso e aquilo. Antes eu tivesse morrido, é o que Salomão está dizendo aqui. Se a pessoa tem tudo isso, tem muitos filhos, tem muitos bens, tem honra, tem prestígio, mas se não souber valorizar, não for bom mordomo disso tudo, não serve para nada. Só vai adoecer. Era melhor. Ele chega até a desejar a morte. A morte. É um capítulo muito pequeno, então estou fazendo aqui por parte. O 7 ao 9 diz assim, depois eu vou voltar lá para o capítulo 2. Todo o trabalho, o 7, verso 7, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz. Meu Deus, meu Deus. Porque quem mais tem o sábio do que o tolo? Aí o 9 diz assim: melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Meu Deus. O homem trabalha, trabalha, trabalha. O homem se esforça, se esforça, se esforça, mas nunca está satisfeito. Ele está sempre cobiçando. Eu quero ter mais. Eu não estou satisfeito. Eu tenho um carro, mas eu preciso comprar outro. Eu tenho 10 pares de sapato, mas eu preciso comprar mais 10. Eu tenho 10 calças compridas, mas eu preciso de mais 10. Então, eu não sou nem. Você é tatarana para ter 20 pares de sapato?
quando você podia doar. Não, você não é. Você tem quantas pernas para vestir 20 calças? Quantas, sabe? Então, assim, a pessoa nunca está satisfeita com o que tem. Eu quero mais. Eu tenho uma casa boa, eu moro muito bem, mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E no final das contas, o futuro da gente, né? A gente sabe que é tão incerto. Se tudo que a gente tiver, porque tudo vem dele. A primeira consciência que a gente tem que ter é essa, que tudo vem de Deus, que tudo vem de Deus. A gente trabalha. Claro, a gente está no plano terreno, a gente é peregrino, a gente é forasteiro, a gente é estrangeiro, a gente tem que trabalhar sim, mas o fim é ele. E o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu sempre digo isso. Daqui a 2 minutos, eu saio aqui na minha porta, eu não sei o que vai acontecer comigo, ou aqui dentro de casa mesmo. Então, o que adianta a gente se esforçar para ter, para ter, para ter, para ter, sem se importar com o ser? Com o ser, o que cada um é, o que cada um é para Deus, o que cada um pode oferecer a Deus. Por que eu só me preocupo em ter, em acumular, sabe? Ok, isso não é pecado ter dinheiro, não faz mal ter dinheiro, não faz mal ter bens, desde que a gente não seja escravo, desde que as coisas materiais não sejam nossos senhores, sabe? A gente é que tem que ser senhores dessas coisas materiais e sabendo que tudo é para Deus. E o verso 10 diz assim: seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado e sabe o que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Deus conhece a gente. Deus conhece a gente por fora, por dentro, de tudo que a gente foi ele que nos fez. É ele que nos deu vida. E a gente é muito bobo se a gente for tentar contender com Deus. Aí, voltando lá para o Antigo Testamento, eu lembrei aqui, Deus me trouxe aqui a lembrança, o Espírito Santo me trouxe aqui, que Arão, quando os filhos dele colocaram fogo estranho lá no tabernáculo, né? Agora eu não lembro o nome deles, eu acho que é Eleazar, não é não. Nadab e Abiú. Colocaram fogo estranho e morreram. Deus fulminou ali. Arão e os outros dois filhos, Eleazar e Itamar, foram proibidos de chorar, porque se eles eram proibidos de chorar, eles como sacerdote. Por quê? Porque era como se eles estivessem contendendo a Deus, a vontade de Deus. Era como se eles estivessem afrontando a Deus. E é aqui o que diz nesse verso 10: não adianta contender com Deus, não adianta a gente brigar com Deus. É melhor viver humildemente para Ele. Não sabemos o nosso amanhã, não sabemos o nosso futuro, gente. Agora, assim, eu queria voltar a ler o capítulo 2 de Eclesiastes, se vocês puderem acompanhar aí do 1 ao 11, que aí vai fechar isso aqui. Ele é muito análogo a esse capítulo 6. Ele é bem parecido. Eclesiastes, Eclesiastes 2, do 1 ao 11, seu Jurandir. tá. A vaidade das possessões. Meu Deus, essa vaidade que acaba com tanta gente. Pronto, amém? A vaidade. Disse comigo. Começa assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me com tudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que é melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém.
Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, de reis e de províncias, que eram as alianças, né, que ele fazia. Provi-me de cantores e cantoras da delícia dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Quantas mulheres? 1.000 mulheres, né? Salomão teve. Engrandeci-me e sobrepujei todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correi atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão revela nesse livro de Eclesiastes um pessimismo assim predominante quando se vê nessas expressões debaixo do sol, debaixo do céu, quando ele usa nessas expressões. Ele explora uma vida quase destituída da perspectiva divina, vivida sob o ponto de vista egoísta e humanista. É o que muitos vivem. É o que muitos vivem, tanto ricos como novos novos ricos. É o que muitos vivem, com a perspectiva egoísta do ter, do acumular, do se assenhorear de muito dinheiro, de muitos bens, de muitos imóveis, esquecendo Deus. Deus está ali. De repente, se eu precisar dele, eu posso até recorrer, mas eu estou vivendo muito bem, estou vivendo como um abade, estou nadando em riquezas. Para que Deus? Para que eu vou recorrer a Deus? E Salomão diz que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão mostra que quando fazemos algo com a finalidade de satisfazermos somente a nós mesmos, nos leva à insatisfação e ao vazio. E nesse capítulo 2 aqui, que é análogo ao 6, é bem parecido, é questionada a visão materialista, que é de construir um gordo patrimônio, pessoas que lhe sirvam, buscar prazeres. E não há erro nisso não, né, gente? Não há erro, desde que sirvam como meio para um fim eterno, e não como a finitude em si mesmo. Achar que aquilo ali vai satisfazer. Então, que lições a gente pode tirar desse capítulo tão pequeno? Eu anotei 3 aqui. Não há sentido verdadeiro para a nossa vida, gente, se ela não estiver de acordo com os propósitos de Deus. O humanismo e o materialismo oferecem meios deficientes para as nossas tomadas de decisões. Bens e serviços, prazer, prestígio, poder, sem o propósito divino, fazem grandes servos, mas senhores pobres. E a sabedoria divina oferece direção, olha, a sabedoria divina é tudo, é tudo. Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, eu devo comprar essa casa? Senhor, eu devo comprar esse lápis? Eu estou fazendo aqui um extremo. Estou indo de um imóvel a um simples lápis. Eu devo comprar, Senhor? Eu estou precisando, Senhor? Fala, Espírito Santo, ao meu ouvido se eu estou precisando disso ou é só para satisfazer o meu ego, né? Então, às vezes, somos senhores de muitos bens, mas somos tão pobres que tudo é vaidade, que tudo nos gera aflição, nos gera desgosto, nos gera, o estranho vai gozar dos bens que a gente teve. A gente trabalha, 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 aí, puf, evapora, é recolhido. E aí quando tem herdeiro, ficam brigando, um se mata por conta de algo material, sem a perspectiva divina. A perspectiva divina, gente, nos traz proteção, correção, solução, direção, é tudo. E eu deixo aqui como reflexão para nós, para mim, primeiramente, onde Deus se encaixa em nossa missão pessoal.
E aí eu passo a palavra a vocês. É uma reflexão. Onde Deus está na nossa missão pessoal? Tudo que eu estou fazendo, eu estou colocando Deus à frente. E aí eu passo a palavra a vocês. Amém. É um texto realmente ah, pessimista, né? Ele é um texto assim, e a gente já frisou isso algumas vezes, né, nesses dias e nesses textos, né? Porque a perspectiva de um homem mais velho, um homem velho para os padrões da época, que viveu tudo que tinha para viver e que ele olhando para trás, né, e olhando para frente ele não vê muito tempo, olhando para trás ele vê as coisas que ele viveu, mas que para o momento presente não dizem muito, né? Assim, quem se lembrará de tudo que eu fiz? Quem se lembrará de tudo que eu vivi? Eu construí, eu projetei, né? Quem sabe se quem vem depois de mim é sábio ou é tolo? Na verdade, ele meio que sabia, né? A descendência dele que ia herdar o que ele deixou e que, na verdade, o reino foi dividido logo na primeira, né? Sim, sim. Então, ele sabia quem vinha ali e isso deixava entristecido, né? Um camarada que quando herdou o reino, a primeira coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria, vai dizer que esse homem não sabia quem era Deus? Ele sabia, ele sabia. Só que naquele momento em que ele escreve, né, ele está escrevendo do ponto de vista de quem está chegando no final da linha, né, e de quem fez tudo. Então, a conclusão do livro, lá quando nós lermos para frente, vai ser maravilhosa. Eu não quero aqui antecipar, mas naquele momento ele não está muito otimista com o que ele vê, né? E essa eu acho que é a maior graça, né, do livro, né? E graça como no sentido de dom de Deus, porque ele fala da falhabilidade dos projetos humanos, ele fala de como você é limitado, de que você pensa uma coisa, mas você não tem aquele poder de executar na verdade, né? Você quer que as coisas se perpetuem, mas você não sabe se aquilo vai se perpetuar ou se não vai, né? E aí ele fala da passagem do tempo, né? E há tempo para todas as coisas, e que a gente deve valorizar o tempo presente. Não é só você projetar coisas para o futuro que você nem sabe se vai acontecer. Deve-se ter planos, é óbvio que tem planos, né? Mas Sim. a gente não deve perder o tempo presente, né? Em história, a gente fala que às vezes a gente estuda tanto a história do passado e esquece que nós estamos vivendo a história que vão contar no futuro, que é a história do tempo presente. Essa é a sua história, esse é o seu tempo, né? Então, no futuro, alguém vai falar sobre a pandemia, mas você viveu o tempo da pandemia, né? Existem artistas fenomenais aí, grandes cantores, atores e tal, no cinema aí. Tem um filme aí fazendo uma homenagem, né, à história do Michael Jackson lá. E é a história do tempo presente. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, lá na frente só vai ouvir falar, da mesma forma que nós ouvimos falar de outros que ficaram para trás, né? Não estou aqui entrando no mérito de A ou de B, né? Só estou falando da história que a gente esquece que é uma história que nós estamos vivendo e estamos construindo no tempo presente, né? E às vezes a gente fecha os olhos para isso e, e deixa passar em branco, né? Mas então esse pessimismo é o que levou alguns críticos, né, a questionarem, né, se ele deveria estar no cânon ou não. Mas os judeus sempre, a partir do momento que foi colocado, né, lê nas festas, lê nas suas residências, tá lá junto com os demais, igual o de Ruth, por exemplo, né? Então é, se questionou no passado, mas para mim, particularmente, faz todo sentido, né? Porque ele tem um ponto de vista mais próximo do nosso, né? Então, nós, enquanto homens, né? Um dia você está na fé medonha e no outro dia você está ali faltando cortar os pulsos, né? Você está ali no desespero, né? Naquela angústia de ser humano, né? Porque a gente tira o olho, né? De quem está no barco, a gente olha para a tempestade, a gente olha para o vento, a gente olha para o mover das águas e esquece que Jesus ali às vezes está no barco, né? A gente esquece que Jesus está sempre no barco, a gente esquece de vez em quando que ele está lá. E aqui Salomão ele traz algo nesse sentido, mas o que chamou minha atenção e que não me foi muito fácil para entender, na verdade, eu tive que buscar, né, essa explicação, esse entendimento, quando ele fala ali no verso 3, né? Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, né? Porque
Eu falei, como assim, né? Porque é algo que a gente tem que ter em mente. A gente tem que voltar na época de quem escreveu. Você tem que ver qual que era o costume da época e ali você buscar um entendimento em cima daquilo que foi vivido lá atrás. Mas a gente lê algumas coisas hoje e claro que a gente tem que dar uma verdade prática, né? Uma coisa para os dias de hoje, trazer, contextualizar e tal. Mas a gente não pode perder de vista como que era o hábito da época, né? E às vezes tem informação que sobra em alguns textos e tem informação que falta, né? Esse aqui, graças a Deus, ainda conseguimos chegar num termo. E ele diz que, nesse caso aqui, o pessoal do Oriente, o pessoal da Ásia, nessas regiões, eles faziam um cortejo fúnebre, né, para despedir a pessoa. Se você pensar lá no pai de José, né, se você pensar ali, olha, nós vamos, me deixe enterrar meu pai, né? Então, tinha a civilização egípcia construía até monumentos para a morte, né? Então, nesse caso mais específico, a questão é essa: é você, quando você morrer, né? Nós aqui no Ocidente, no tempo que a gente vive, as pessoas dizem assim: ah, eu não gosto de ir em enterro, eu não vou não. Tu conheceu a pessoa a vida toda, né? Morou na mesma rua, ajudou a criar os filhos. Aí quando a pessoa morre, nós, na cultura, não estou dizendo que é errado, estou dizendo na cultura que nós temos, ah, não, não, eu não vou lá não, eu honrei aquela pessoa em vida, eu quero me lembrar dela numa outra situação, de um outro jeito, num outro momento. É a forma que hoje muita gente entende, né? Mas lá atrás não era assim, né? Eles entendiam que não. A gente tem que honrar a memória dessa pessoa que viveu aqui conosco, ela conviveu aqui, nós tivemos prazer na vida dela e eu quero despedi-la, né? Eu quero que fique essa impressão, né? Então, quando você via um cortejo de muitas pessoas, você falava assim: nossa, como aquela pessoa era amada, como aquela pessoa era querida, ela construiu relacionamentos sociais, né? Ou coisa triste, né? Você ir num velório que não tem ninguém. Né? E o pessoal diz que eu gosto muito de velório, que eu sou um rato de velório, que não sei o quê, que bababá e biriri. Mas não é, eu entendo que a família precisa de um apoio, eu entendo que a pessoa precisa ali de um abraço, não é só por quem faleceu, mas pelos entes queridos. Quando você vai numa situação de dor e você está na situação de dor, que você vê alguém conhecido, parece que a sua alma até respira, né? Você fala assim, puxa, não estou aqui sozinho. Aí a pessoa vai te dar um abraço agradecido porque você não está ali, como você é um esteio, é um apoio. Então é dessa forma que a gente vê, né? E a Bíblia ela orienta, né? Ela fala assim, olha, às vezes é melhor estar na casa de dor do que na casa de festa, né? Por quê? Porque ali você vê que a pessoa se esforçou para estar do teu lado. Não é um momento agradável, não é um momento bom, não é um momento bacana, legal, né? Mas você esteve ali, você se fez presente porque você tinha uma memória afetiva, porque você tinha uma gratidão com a memória da pessoa, ou porque você simplesmente quis dar um apoio, né? Mas eu respeito, né, a pessoa que tem uma opinião diferente, né? E na minha família eu tenho mesmo pessoas que não vão de jeito nenhum, né? Respeito, né? Não tô aqui para criticar, não. Eu tô aqui para dar o ponto de vista de quem era do tempo passado. Então, quando ele fala que você trabalhou, 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 dá a impressão de que você não fez um círculo de amizades para que depois você fosse despedido da forma adequada, da forma como era para a época, né? De que você não cuidou disso enquanto você estava vivo. Então a pessoa fala, de que adianta? Depois que morreu já era, que não sei o que, biriri, barará. Essa é uma ideia nossa, uma ideia assim, aqui ocidental, é uma ideia de quem valoriza pouco, né? Coisas que para eles eram muito importantes e muito valorizadas, né? Os japoneses ou os chineses, né, tem até um ritual na hora de fazer o sepultamento da pessoa, a preparação do corpo e tudo mais, né? Então cada cultura tem a sua forma de tratar e aqui Salomão está falando sobre isso, né? Então, que a pessoa que não foi despedida da Oi? forma adequada é como se fosse um aborto, porque ela não criou vínculos, ela não criou amizades, ela não criou relacionamentos. Se nem a família dela deu um enterro decente para ela, e na época de Davi aqui, na época de Salomão, um pouco depois, né, os reis que vão se sucedendo, eles eram considerados bons reis ou maus reis, dependendo de onde eles fossem sepultados, né? Olha, esse daqui foi um bom rei, ele foi sepultado em tal lugar. Esse daqui foi um mau rei, ele foi sepultado num outro lugar, né? Então você vê como eles valorizavam essa questão do que você fez em vida
para que você tivesse ali uma honra no pós-mortem, né? Então, é nesse contexto que ele traz essa palavra aí, e que eu acho que vale muito de reflexão, né, para nós, né? Porque você está trabalhando por coisas que você não vai levar, e está trabalhando para se manter ocupado, ou porque você quer conquistar, e está deixando de granjear o carinho daquelas pessoas para quem aquilo vai ficar. Então as pessoas não vão nem valorizar. Tem pessoas que morreram e que não quiseram ter filhos ali, não tinham parentes próximos, que o bem ficou para um sobrinho de terceiro grau, que ele não tinha nem relacionamento ali, que não tinha nem convivência, porque ele não se preocupou com isso, achou que não era importante, né? Então, essa palavra que o texto traz, né, não é para você excluir Deus da sua vida, né? Não é para você viver dos bens materiais e você cuidar da sua família e você cuidar das suas amizades e não olhar para Deus. Não é isso que o texto traz. Ele traz exatamente o contrário. Ele só diz que você não deve perder a perspectiva de criar relacionamentos, de você ter boas amizades, de você dar boas risadas, de você sair e conviver em sociedade, né? Mas não prega a exclusão de Deus desse contexto, né? Algumas pessoas querem colocar como se as coisas fossem excludentes, e elas não precisam ser excludentes, né? Elas podem ser complementares, né? E aí ele usa essa hipérbole, né? Ele leva as coisas, o texto, a um... Ele agiganta, né? Então, se alguém gerar 100 filhos, né? Então ele agiganta o negócio, ele vai para o macro, né? E mesmo essa questão do sepultamento, e você não tiver um sepultamento, se você não tiver uma despedida, se as pessoas não te acompanharam, então você é pior do que um não nascido, você é pior do que aquele que não veio, porque aquele que não veio, ele não teve experiência nenhuma, é isso que ele quer dizer. O não nascido não teve experiência nenhuma, ou a pessoa que morreu ali no parto, né? Ele não teve experiências nenhuma. Você é pior do que ele, porque você teve toda uma oportunidade e você não fez, né? Então, um não fez porque não pôde, você não fez porque não quis, porque não pensou, porque não prezou isso. Então, no nosso Travou. dia a dia, né? E Salomão está falando isso há 900 anos antes de Jesus, então, né? Ele traz uma importância social muito importante para a sua, para a minha, para a nossa, para a vida deles, né? Fala assim, olha, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, e há tempo para você cuidar das suas amizades, há tempo para você cuidar da sua família, há tempo para você ganhar dinheiro, e vai devagar, não precisa gostar tanto da riqueza que você nunca se farta, sempre está de olho em alguma outra coisa, né? Nunca para, né? Então, esse texto, ele chamou muito atenção nessa questão aí até porque, como eu disse, né? A gente já viu muitas coisas aí e chega a ser deprimente mesmo, né? É triste, né? Mas aí eu passo a palavra para vocês aí. Nossa, glória a Deus. É, esse capítulo aqui, quando eu olho para ele, tu trouxe essa visão aí do sepultamento, né? E tudo mais, é muito forte, né? Porque quando ele fala aqui que era melhor nem ter nascido, né? Era melhor nem ter nascido. Para mim, traz muito. E é interessante que esse capítulo ele não fala de orgulho, né? Ele fala de ansiedade. Ele não fala de, de querer ser melhor que os outros, né? Pelo menos quando eu leio ele, ele não fala de soberba, né? Ele fala de preocupação com o futuro, né? Preocupação com vai acabar, né? Parece que a gente tem que encher aquele pote, né? O máximo que a gente puder para que não falte, né? E ele não fala sobre ser soberbo sobre as pessoas, ele não fala sobre, né, nesse capítulo específico, né? Nos outros ele até traz esse assunto, né? Mas aqui fala muito sobre segurança, né? Colocar a segurança no dinheiro, né? Colocar a segurança no material, né? E
e viver assim, né? Viver assim durante a vida, né? Ele diz aqui para mim, esse é o entendimento que me traz, que se você viver ansioso atrás de riquezas durante a vida inteira, preocupado que vai faltar, né? Querendo suprir, querendo colocar a sua segurança no lugar errado, né? Que ao invés de você colocar Deus em primeiro lugar e colocar sua segurança nele, colocar nas riquezas, né, no dinheiro, né, isso traz uma grande satisfação para a vida, né? Porque você vai chegar no final da vida e você nunca vai se contentar, né? É o termo que ele usa aqui o tempo todo, né? É o tal da vaidade, né? É a tal da frustração, né? Que vai continuar tentando, tentando, tentando. Pelo menos aquele que morreu, né? Que abortou ali, que não nasceu, esse pelo menos não passou por essa ansiedade toda. Esse aí, pelo menos se livrou, né? Dessa maldade do coração, dessa inquietação, dessa ansiedade, né? Esse pelo menos não teve que passar por essa situação onde passar pela vida inteira, né, desfrutando de algo que você poderia ter, né, contemplado né, com alegria, né? A pessoa passou com preocupação a vida inteira, né? É realmente algo muito atual, né? Eu me vejo muito nesse capítulo, sabe? De a gente passar com ansiedade durante muitos anos da minha vida, né? Eu me vi dessa forma, né? E eu oro a Deus todos os dias para me livrar dessas questões, né? Para que a gente possa realmente colocar Deus, né, em primeiro lugar, que a gente possa, né, se descansar nele, né? Às vezes a gente trabalha e e não é trabalho simplesmente para ter, né? Como às vezes a gente muitas vezes pensa, ah, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa maior, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não. Acho que é mais a segurança mesmo, né? Eu quero ter segurança de que lá na frente não vai me faltar, né? Eu quero ter segurança que eu vou poder prover uma vida melhor para os meus filhos, né? Ou eu quero ter, né, segurança que... então, assim, a gente realmente se desprender, né? Do, de que a nossa segurança não é nessa terra, né? Não é material, né? Mas a nossa segurança é espiritual, né? Nossa segurança é em Deus, né? É através da gratidão. Esse capítulo, ele é um capítulo muito rico, assim, fala muito próximo da gente, né? Hoje eu tenho uma missão, né? Tem um amigo meu que está passando por uma situação, muitos anos já, acho que nos últimos 5 anos da vida dele, ele tem passado por uma situação onde vem perdendo patrimônio, vem perdendo, né, agora recentemente fiquei sabendo que até o próprio casamento dele, né, a relação com os filhos, e você vê que eu tenho, né, falado de Deus, tenho falado de Jesus, né, as pessoas têm falado para ele e a visão dele é sempre, isso aí, esse livro aí foi escrito por um homem, isso aí não é de Deus, eu acredito em Deus, mas eu acredito do meu jeito, né? Então, uma pessoa tem dificuldade, e cada vez mais né, ele também, né, vê que vai indo para uma situação cada vez mais desesperadora, né, cada vez mais deprimente, assim, onde a pessoa vai realmente defiando, parece que está sendo esmagada, né? Parece que está sendo esmagada até se entregar, né? E a pessoa fica lutando para não se entregar, né? A pessoa fica lutando para não ceder, né? O poder de Deus, né? Fica resistindo, né? E quanto mais resiste, parece que mais é espremido pelo Senhor, né? Parece que mais situações, né, vão acontecendo na vida da pessoa. Eu me lembro até uma passagem do Paulo, estava lembrando outro dia, né? Paulo falando, tomara que... Não, eu jamais diria isso para ele, mas tomara que aquela pessoa, né, passe por uma situação onde, né, de dificuldade para que né, o Espírito Santo o alcance, né, para que ele seja alcançado também, né. Assim, é deprimente, né. E, e esse capítulo ele traz muita vivência, muita proximidade com o homem do dia de hoje, né. Ele mostra muito a questão da avareza, muita questão da cobiça, muita questão do nosso dia a dia ali, de como lidar com, né, tanto com os bens, mas né, é, que acaba sendo em vão, se você não tem felicidade, né, se você não tem alegria, se você não tem Deus no seu coração, né, se você não tem Deus no seu coração, você não consegue ter gratidão, você não consegue sentir que aquele seu vazio foi preenchido, né? Então você fica sempre tentando preencher mais, né? Querendo correr a mais, né? Atrás de algo que é em vão, porque lá no final da vida você vai perceber que você foi infeliz, né? Passou a vida inteira correndo atrás de algo que não era possível. E
E eu achei assim um capítulo muito gostoso. Ontem eu estava orando muito para o Senhor, sabe? Que ele me capacitasse, porque hoje eu até marquei um bate-papo com ele, né? Mais tarde eu vou encontrar com ele. E eu não queria trazer e dar um sermão nele, sabe? Eu não queria chegar e ficar apontando os erros dele, mesmo porque o próximo capítulo depois fala, né, que não seja extremamente justo, né? É, e assim, por que que eu vou ser extremamente justo com ele se eu também sou pecador, né? Se eu também erro, se eu também sou falho, se eu também tenho essas coisas no meu coração, né? Então, assim, o que Deus colocou no meu coração é que talvez eu pudesse trazer para ele, ó, vamos estudar um capítulo aqui. Eu também não sei de nada, eu também erro, eu também tenho essas fraquezas dentro de mim, né? Mas talvez junto a gente conversando, né, algo, né, que Deus possa revelar no seu coração durante nossas conversas, ao meu coração também, e a gente vai aprendendo junto, né? Mas sem, né, acusado de nada, né? Talvez seja um capítulo, um livro maravilhoso para evangelizar alguém, né? Para alguém realmente ver, né, quão Deus é maravilhoso e necessário na nossa vida, sabe? Tirar o dinheiro, tirar as posses, tirar a preocupação, a ansiedade da frente, né? E deixar Deus trabalhar, né? Deixar Deus comandar a nossa vida, né? É, e eu poderia muito bem chegar e falar: você é muito orgulhoso, né? Você não quer aceitar Deus, você é isso, você é aquilo, com um monte de pedras na mão, né? Mas eu acho que nada disso funcionaria, sabe? Tudo seria em vão, né? Eu acho que não funcionaria nem para ele nem para mim, né? Então, acho que a gente, até o próximo capítulo fala, né? A gente andar em humildade, né? Trazer aquilo ali com, né, com cuidado, porque também nós também somos falhos, né? Nós também somos pecadores, nós também erramos, né? E nos livrarmos dessas ansiedades todos os dias, né? Todos os dias pedir para Deus, né, que a gente, né, sinta a presença dele, né, e a plenitude dele no nosso coração, que a gente não precise, né, se ter esse tipo de preocupação, né, que a gente possa se esvaziar, né, dessa ansiedade no nosso coração, né, e colocar ele acima de tudo, né? Crer, né, e confiar que ele sempre vai prover, né? Ele sempre vai ser bom, ele sempre é bom, né? E que nada vai nos faltar, né? Tanto nas nossas necessidades como nas nossas abundâncias, né? Nada vai nos faltar, ele sempre vai estar presente, né? E confiar nisso é fé, né? É um ato de fé, né? É um ato realmente de dar um passo onde a gente não tem um lugar para pisar, a gente não vê, né? Mas Deus vai estar lá, né? Suportando, né? Passo a passo, né? O irmão outro dia estava trazendo que da, da luminária, né? Da luz. Naquela época eles era aquela luz de querosene, né? Sei lá, de um óleo, né? Azeite, talvez. E você não conseguia clarear muito, né? Então você clareava só um passo. Então, assim, era só para dar o próximo passo. Você não conseguia enxergar o que vai estar lá na frente, né? E que a gente possa ter essa fé, né? E que a gente não precise depender, né, do que a gente vê lá na frente, né? Mas depender do Senhor, né? Crendo que Ele vai prover, né, o caminho para a gente, né? Isso é uma fé grandiosa, né? Uma fé maravilhosa. Nossa, eu oro a Deus para que eu tenha esse tipo de fé, sabe? É realmente caminhar desprendido de toda a ansiedade e colocar aos pés, né, do Senhor. Olha, em termos de aconselhamento, né, eu posso te dizer que para cada caso Deus dá uma estratégia. Né, para cada situação é uma situação. Às vezes a melhor forma de evangelizar é não falar nada. Às vezes a pessoa só precisa de alguém que o escute. Ela só precisa de alguém que a abrace. Ela só precisa de alguém que sente com ela e tome um café. Ela não precisa de julgamento, ela não precisa de acusação. Ela precisa de um amigo, ela precisa de alguém que converse com ela. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, às vezes, ali enquanto a pessoa está falando e a gente está intercedendo, enquanto a pessoa está falando, a gente vai orando, e ali o Espírito Santo de Deus vai quebrantando e as brechas vão aparecendo, e ali a palavra de Deus vai sendo infiltrada, né? No sábado, nós estávamos no culto lá dos jovens na igreja, e os irmãos, né, os obreiros ali, eles fazem uma reunião de estudo e eles estavam falando a respeito da palavra do semeador, né? Às vezes ela cai em terra fértil, às vezes ela cai nas pedras e aí a pedra não tem terra para ela brotar, então ela acaba se queimando ali, né? Então, muitas vezes nós, eu, né, muitas vezes
eu estou numa situação de que eu não quero ouvir a palavra, eu não quero ouvir a exortação, eu não quero ouvir bronca, né? E ali você está cheio de pedras, né? E ali é necessário passar aquele momento, aquela raiva, aquela ira, ou aquele desconforto, e aí você fala assim, bom, bora lá, vai. E aí você vai tirando aquelas pedras e aquela plantinha que é a palavra, né, que é a mensagem, ela vai alcançando ali a terra. Então, essa pedra, no caso, são as emoções, né? Dependendo da emoção da pessoa, você não consegue chegar com a palavra, né? É necessário trabalhar aquela emoção, né? E a pessoa tem um momento, tem um tempo. Então, eu não saberia dizer para você qual estratégia utilizar nessa situação, né? Mas o Espírito Santo de Deus ali, naquele momento, com certeza vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria. Eu só posso dizer que, às vezes, o não falar, o ouvir e o estar ao lado faz mais efeito do que ficar citando um monte de texto bíblico e testemunho e acusando a pessoa e fazendo com que ela se sinta pior, porque ela já sabe o que ela está vivendo, ela sabe o que ela está perdendo, o que ela está ganhando, ela sabe. Por outro lado, existem situações que realmente a palavra tem que vir dura mesmo, tem que vir, né? Então, cada situação é uma situação que Deus te dê estratégia para que você possa trabalhar e falar com esse homem, com esse irmão aí, com essa pessoa, mas eu sei disso, né? Que ora, aí, né? Fala, Senhor, eu estou indo lá, eis-me aqui, dá a maior estratégia e dirige, né? Não vai com algo pronto já, entendeu? Deixa Deus trabalhar. É, E verdade. aí o Senhor vai mover, entendeu? Isso é o que, né, a gente pratica aí em termos de aconselhamento, sabe? Sondar o campo primeiro e deixar Deus. Ela falou, pô, fiquei com a pessoa ali o dia inteiro e não falei, perdi a oportunidade, não falei de Deus para ela, não. Você viveu Deus, né? Você esteve ali e você estava orando. Então, isso por si só já faz uma diferença absurda, do meu ponto de vista, né? Não, Pela mas experiência que eu tenho tido. acho que faz todo sentido, seu Jurandir. Esse irmão, já fala em 2 anos que eu tenho tido a estratégia essa de toca um pouquinho no assunto, desvia, vamos falar de outra coisa, daí toca um pouquinho no assunto, desvia, fala, às vezes se encontra, nem fala mais nada sobre aquilo, daí ele, você não tá falando mais, não, claro, você não tá mais lendo não, lógico que eu Amém, tô, né? Então, assim, amém. mas tá chegando uma situação que você fala assim, cara, tá perdendo a vida dele inteira, cara, eu como amigo, preciso dar um tapa na cara dele e falar, acorda, irmão, você não tá entendendo, mano. Você não... Situações e situações, né? Tem que ter discernimento. Então, eu tô pedindo a Deus que ele me dê discernimento, Senhor, né? Me ajuda, Pai. Né? Ele falou, irmão, olha, se por amor, cara, eu vou ter que dar uma chacoalhada aqui. Né? Em, E é uma pessoa amados, muito sensível, né? Porque as pessoas são sensíveis, é difícil de você conversar, né? Porque dependendo do que você fala, a pessoa fala, tô de mal, não quero falar mais. É. Desculpa, dona Marinete. ok. O irmão Jurandir falou uma coisa aí sobre a questão da pessoa que morre, a pessoa. Eu era muito, muito, como é que diz? Eu dizia assim, eu não gosto de ir em velório, eu não suporto ir em velório, eu acho que velório a gente tem que gostar da pessoa antes, não depois que ela morre, a gente ir para lá plantear, chorar. Depois eu tive uma experiência muito forte no velório ano passado de um rapaz que eu não conhecia. E o momento de falarmos não é para o defunto, o momento de falarmos é para a família, os amigos que ali estão. E depois daquele dia eu comecei a olhar o velório não como que a gente tem que ver quando está em vida. Eu comecei a olhar um velório em que você pode e deve dar uma palavra que o Espírito Santo coloca em você, e você, de repente, ali está consolando a família e trazendo com que a família tenha o conhecimento que caixão é um só. Eu já falei aqui sobre isso. Foi a reflexão que Deus me deu naquele velório lá em Gamboa. E eu vi aquele monte de gente, e muita gente mesmo no velório daquele rapaz, mas poucos estavam sabendo que todos nós, ou
sabe, pensando que vai demorar de ir, mas quando a gente pensa, já está à porta a morte, porque a morte não manda aviso, ela chega na hora que o Senhor permite, né? Então, a pessoa ali, quando Deus me deu aquela palavra para aquele pessoal ali, gente, eu falei, nunca mais eu vou deixar de ir num velório, porque quem vai ouvir não é o que está no caixão, quem vai ouvir são os familiares, e a gente precisa daquele abraço, um abraço, mesmo que você não conheça a família, vá lá e dê uma palavra, porque eu tenho certeza, como a Bíblia relata que a palavra não volta vazia, eu tenho certeza que aquelas pessoas ali, todas que estavam ali, eu tenho certeza, se todas, se 100% não foi escutar, ouvir o que eu falei, pelo menos, acho que um 89%, viu? Não é querendo me engrandecer, mas dizer que é muito importante você levar a mensagem de Deus, porque não é você quem fala é o Espírito Santo de Deus. E é assim que Deus age em nossas vidas, né? Então, para mim, aquele velório do ano passado que eu fui, que eu falei para o irmão Fábio, eu falei para todos, né? Que eu tinha ido ao velório e Deus me usou fortemente naquele lugar. O silêncio tomou conta e a palavra de Deus foi genuína ali naquele velório. Então, é bem melhor a gente estar em um, em um velório, numa casa de luto, do que numa casa de festa, né? Aí, depois, olha aqui, o versículo 12 do 6, do capítulo 6 que a irmã Lucinha leu, que nós estamos agora partilhando, pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, as quais ela gasta como sombra. Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Então, só o Senhor sabe, né? Então, há um momento agora, Deus ele não vai descer ali para poder vir falar. Então, nós somos os mensageiros de Deus. Nós somos embaixadores de Deus, do Rei. Nós somos embaixadores. E nós temos como é que diz? A responsabilidade de levarmos a palavra para essas pessoas. Não é palavra para machucar, para ferir, para bater. É palavra, como o irmão Jurandir falou aí. Eu gosto muito de ouvir o irmão Jurandir, não vai descendo, mas que a honra e a glória é do Senhor Jesus. Porque eu sempre digo, eu disse aqui, o irmão Jurandir, ele busca mesmo, como a irmã Lucinha, com o irmão Fábio, a Ruth, eu bato palma para a Ruth, ela escondidinha, mas ela foi lá, ela não deu o show, ela simplesmente deixou o Espírito Santo falar na vida dela, porque a irmã Ruth, ela é como é que diz, uma flecha do Senhor Jesus. E quem é flecha do Senhor Jesus, o Espírito Santo lança, e agora veio o convertimento. É o Espírito Santo de Deus que converte, é o Espírito Santo de Deus que fala. E aí nós somos apenas flechas do Senhor, né? Então vamos ficar na dispensação de Deus. Eu agradeço a Deus por esse momento rico. Às vezes não apareço, por Deus sabe, mas Deus seja louvado. E que a gente, cada dia, cada manhã, eu amo esse lugar. Eu amo esse devocional, é do coração de Deus. E eu volto a dizer: Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus abençoe. Eterno e soberano Deus, no nome do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, quero agradecer ao Pai querido esses momentos preciosos em que estivemos aqui reunidos, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai querido e santo, tua serva, irmã Lucinha, que nos trouxe essa palavra, Senhor amado, tão abençoada. Que o Senhor possa abençoar os irmãos que estiveram aqui, ó Pai querido e santo, nesta manhã, e que estiveram apenas a ouvir, e aqueles que participaram com algum tipo de comentário, que a tua palavra, Senhor, seja para nossas vidas, para nossa edificação, seja para o nosso crescimento espiritual, e que nós possamos, ó Pai querido, sermos multiplicadores, ó Pai querido, daquilo que temos aprendido contigo, daquilo que temos ouvido, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, Senhor. Que o Senhor possa visitar, Isso. Pai querido e santo, a irmã, Senhor amado, nosso querido Fábio, que o Senhor possa tomá-la nas tuas mãos e abençoá-la na sua recuperação.
que o Senhor possa, meu Pai, visitar cada um de nós aqui nesse dia, Senhor, que o Senhor possa estar tomando a vida do Mário, que não pôde participar aqui nesse devocional, e aquela situação que ele está passando na casa dele, não sei se agora é no bairro ou se é só naquelas casas em que estavam tendo problema, mas que no nome do teu filho Jesus o Senhor possa cercá-lo também, que o Senhor possa abençoá-lo e que o Senhor possa dar uma solução ali definitiva, Pai, para aquele problema o qual o teu servo tem passado já há alguns dias. No nome do teu filho Jesus, eu quero apresentar aqui, ó Pai querido, a minha família. Quero pedir para que o Senhor possa nos visitar, nos cercar com o círculo sagrado do teu amor, que o Senhor possa dar-nos o teu Espírito Santo e que nós possamos, ó Pai, caminharmos na tua presença, assim como peço também pela família de cada pessoa aqui representada. No nome do teu filho Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.